Amigos, nessa noite em que vamos falar sobre família mais uma vez, eu vi pela programação que recebi que ao longo das últimas semanas vocês têm tido pessoas que aqui vieram falar sobre os vários enfoques do que acontece numa família. E de todos os sentimentos que mantêm uma família unida, sem dúvida, amar um ao outro dentro do ambiente familiar é o maior desafio e é a condição primeira para que a família exista. Tanto que sabemos nós que a maneira como amamos a nossa família material, os parentes, a família consanguínea, vai refletir mais tarde com o nosso amadurecimento espiritual na maneira como nós vamos tornar toda a humanidade a nossa verdadeira família. Quando Chico Xavier tinha 5 anos, a sua mãe passou por grandes dificuldades de saúde e foi internada. E quando ele estava sozinho em casa numa dessas noites, caiu um temporal violento, ele tinha pavor de trovoada, tinha muito medo, e ele foi para debaixo da mesa da cozinha, porque ele estava sozinho numa casa naquele momento e tinha pavor da chuva. Para sua surpresa, ele sabia, embora só tivesse 5 anos, que a mãe estava doente, estava internada. Para sua surpresa, no auge do seu pavor, alguém afasta a toalha da mesa e a sua mãe entra debaixo da mesa, o abraça e começa a acalmá-lo para que ele não tivesse tanto medo, para que ele não chorasse, ele estava apavorado. Então ela, com toda tranquilidade, diz a ele: meu filho, eu não consigo melhorar, eu vou precisar ficar mais tempo longe de você do que eu imaginava. Mas eu quero que você se sinta seguro, porque o nosso amor vai nos unir sempre. Eu, onde estiver, vou estar pensando em você, zelando por você, pedindo a Deus que te abençoe. Eu vou ser transferida de hospital. Eu não vou ficar mais no hospital onde eu estou. Ela era uma mulher analfabeta de enorme sensibilidade. E o Chico chorou, pedindo que ela não fosse embora, que ela voltasse para casa, porque ele e os irmãos precisavam tanto dela. Ela então reafirmou a ele: eu não posso voltar, mas eu tenho certeza que Deus vai nos manter unidos pelo nosso amor para sempre. Você vai ficar tranquilo, a chuva já está passando, a trovoada não vai mais te incomodar, e eu vou tranquilo também, certa de que em breve nós vamos nos ver novamente. Ela saiu de debaixo da mesa, o Chico ainda aguentou ali por alguns minutinhos, esperando que a chuva realmente passasse e o barulho desaparecesse. Mais tarde ele veio a saber que quando ela esteve com ele embaixo daquela mesa, confortando-o com seu amor, ela já tinha morrido. E o hospital de que ela falava não era da terra. Ela tinha plena consciência de que estava fora do corpo e foi para debaixo daquela mesa para confortar o filho, despedir-se dele, porque ela sabia que os espíritos amigos a levariam agora para um hospital do mundo espiritual. Muitos anos depois, ele diria que aquele momento, embaixo da mesa da cozinha, no seu pavor pelos trovões, ele entendeu que o amor é que unia indelevelmente as criaturas. Porque aquele amor que ela inoculou no coração dele naquela hora, o manteve por muito tempo. Vocês todos sabem, ele foi dividido com os irmãos pelos familiares, caiu na mão de uma madrinha que o maltratava muito, e a mãe começa a lhe aparecer. A mãe morreu em 1915 e ela começa a aparecer a ele para confortá-lo, dizendo que ela enviaria um anjo que faria parte da vida dele e ele então voltaria para junto do pai. O pai era caixeiro viajante e espalhou os filhos entre os familiares. Quando ele conhece Dona Cidália, ela aceita o seu pedido de casamento, mas com uma condição: com a condição de que ele juntasse todos os filhos novamente debaixo do mesmo teto. E ela lhe seria a mãe afetuosa. E, sem dúvida, Dona Cidália foi a segunda mãe de Chico. Mas, com um detalhe, ela viveu apenas 2 anos, dos 7 anos do Chico aos 9, porque ela também ficou doente e morreu. E no seu leito de morte, ela abraçou o Chico, que de todos os irmãos ela pressentia, era aquele menino especial, e disse a ele: agora você tem 2 anjos do outro lado da vida que vão cuidar de você.
sua mãe e eu. E quando ele chegava chorando da escola, desesperado porque as pessoas o acusavam de ser maluco, ela sempre dizia a ele: eu não sei explicar o que acontece com você, mas eu sei que você não mente, e com certeza sua mãe te apoia e eu vou te apoiar também. E ele chorava, impressionado com as ofensas que as pessoas faziam a ele, porque ele dizia que via pessoas que já tinham morrido. Quando ele escutava um comentário sobre alguma doença, ele abria a boca e começava a dar detalhes daquela doença, coisa que só a mediunidade dele poderia explicar. Quando nós lemos as obras espíritas, sabemos que nós escolhemos com todo cuidado a nossa família, porque o passado em forma de presente nos faz chamar para junto de nós não só os afetos, mas principalmente aqueles com os quais temos graves dívidas a resgatar. Por isso, às vezes, embora todo mundo se surpreenda que somos bons pais, por exemplo, o nosso filho parece impermeável aos nossos bons conselhos e até debocha da maneira como nós queremos educá-lo. Com certeza trouxemos para junto de nós um antigo adversário, alguém que nós tornamos como é, e por isso ele não é filho do vizinho, mas nosso filho. Por isso, muitas vezes, nós procuramos uma união, um casamento de afinidades e não encontramos. Encontramos o mesmo companheiro que em vidas anteriores nós soubemos fragilizar. E agora ele retorna ao nosso lado uma vez mais. Uma queixa de muitas mulheres, por ocasião de formar família, depois de uns anos é: nossa, mas meu marido, ele é muito acomodado, ele não é romântico, eu formei uma família com ele não sei como, deve ser um karma muito grande que eu tenho. E os espíritos costumam dizer que em outra vida, nós muitas vezes dissemos à pessoa: seja fraco que eu sou forte por nós dois. E reencontramos essa pessoa no exato jeitinho que nós a deixamos, para, dessa vez, reconstruir uma outra caminhada. Não é fácil, e por isso os espíritos dizem que as uniões nos dias de hoje são quase todas de resgate que temos que realizar. E também não somos obrigados a ficar resgatando ao longo de toda a vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos já falavam sobre o divórcio, porque às vezes é preferível que nós interrompamos aqui agora um processo para retomá-lo mais tarde. Eu sempre conto de uma amiga que viveu 16 anos, teve 4 filhos com o marido e por fim separou-se, porque ele tinha muitos casos fora do casamento. E ela entrou em depressão porque, espírita que era, começou a acreditar que na outra vida ela teria que casar com ele novamente. Então ela entrou numa depressão pavorosa. E ela me ligava de madrugada, deprimida: meu Deus, eu vou ter que casar com esse homem de novo, vou ter que repetir essa família que eu detesto. Aí um espírito amigo me disse: diga a ela que não é necessário que ele seja companheiro, quem sabe numa próxima vida eles não virão como mãe e filho. Ela nunca mais teve uma depressão. Até hoje, quando eu a encontro, ela feliz diz: Maísa, quando eu estou chateada, eu fico logo feliz pensando nas chineladas que eu vou dar nele. Porque a verdade é que não é obrigatório que nós repitamos os mesmos núcleos familiares. E também não é obrigatório que acreditemos que a nossa casa tem que ser como aquele comercial de margarina. Eu tenho amigas que trabalham fora o dia inteiro, que mal tem tempo para coordenar a própria família e tem horror daquela propaganda, em que a dona da casa chega do trabalho, a mesa rodeada dos filhos do marido, ela abre a geladeira, pega a margarina sorridente e coloca a margarina na mesa como se fosse flores. Na verdade, isso fica no nosso inconsciente: meu Deus, eu chego tão exausta, eu chego tão desanimada, eu não sou capaz nem de abrir a geladeira, quanto mais pegar a margarina rindo. Nós começamos a ter culpa. Será que eu sou uma mãe verdadeira? Será que eu sou uma esposa leal, que sirva? Será que eu sou uma mãe presente? E a sociedade nos cobra isso. E ao mesmo tempo cobra que nós sejamos participantes. E para a mulher esse peso é muito maior. Mas os espíritos amigos nos recordam que a família é núcleo que nós precisamos ter para o nosso processo de aperfeiçoamento, mas sempre com a intenção de transformá-la. Transformá-la não só portas adentro da nossa casa, mas principalmente fora.
Eles dizem que nós estaremos realmente sendo cristãos no dia em que encararmos cada pessoa que não faz parte da nossa família como nosso familiar. Em que desejarmos para os outros desconhecidos aquilo que nós desejamos para as pessoas que mais amamos. E é óbvio, em cada família encontramos pessoas que não se afinizam conosco, que são críticos a nós. Quem já não teve um tio maluco, uma prima que todo mundo evita, na festa de aniversário, nossa, fulana vem, meu Deus do céu, quem nós vamos escalar para aguentar fulana? Tem sempre alguém assim na família, uma pessoa que não regula muito bem, uma pessoa complicada, uma pessoa fechada, uma pessoa que muitas vezes traz um suicídio de vidas anteriores, então é introspectiva, é amarga, não consegue ser diferente, não consegue ser melhor. Mas quando a doutrina espírita surge no nosso entendimento, nós percebemos que se estamos aqui para viver em família, precisamos ter coerência nas nossas atitudes. Mesmo que respeitando às vezes aquela pessoa que não quer mais caminhar do nosso lado e opta por separar-se de nós. Seja que título ela tenha, há um momento em que a pessoa diz, eu não quero mais estar com você, então nós vamos liberá-la, porque é a vontade dela estar longe de nós. Entretanto, que a nossa consciência nunca nos acuse de não termos feito todo o possível para ajudar aquela pessoa, ajudando-nos também. O Chico Xavier, por exemplo, muito cedo perdeu seus familiares. E a espiritualidade, com receio de que ele não tivesse apego a continuar na Terra, sempre incentivou que ele tivesse animais domésticos. Então ele teve uma coleção de cachorros. Ele teve o Lorde, que era um cachorro vira-lata, mas foi um companheiro inesquecível de Chico. Quando Chico se sentava na cama para rezar, o Lorde colocava as patas sobre a cama, abaixava a cabeça, em posição de prece. E ele ficou velho e fazia xixi pela casa toda. E duas irmãs do Chico sacrificaram o Lorde. Quando ele foi trabalhar um dia, elas deram veneno na comida do cachorro. E quando o Chico chegou, viu o Lorde em seus últimos minutos de vida. E apareceu um espírito sofredor e disse a Chico, você sabe quem foi que envenenou seu cachorro? Foram suas irmãs. Porque ele fazia xixi pela casa toda, já está muito velho, dava muito trabalho. Elas então resolveram apressar a partida dele. E o Chico, muitos anos depois, contava que tinha sido um dos perdões mais difíceis que ele tinha dado a alguém. Porque ele não se conformou das irmãs terem resolvido botar o Lorde para fora da vida. Era um companheiro incrível. Depois ele teve Brinquinho, que durou muito tempo também, um piquenês preto, e um cachorro companheiro demais também de Chico. Ele tinha passarinho, ele tinha gato, todo animal que aparecia abandonado ele de alguma forma adotava. E ele dizia que era uma forma de prender-se à vida na Terra. Claro que todos os milhares de pessoas que o procuravam era um motivo também para que ele estivesse na Terra, exatamente por ser a pessoa que ele foi. Irmã Dulce, por exemplo, teve o seu casamento programado pelo próprio pai. Ela viveu numa época em que os pais determinavam as uniões dos filhos. E o pai escreve então ao seu melhor amigo propondo que eles casassem os filhos. Dulce com o filho, obrigada amigo, do amigo. E claro, estava tudo combinado já, casamento marcado, quando a irmã Dulce passa por uma rua e vê um grupo de moradores de rua abandonados, feridos, machucados, hostilizados pelas pessoas, e ela resolve arrombar duas casas que estavam vazias há muito tempo e colocar ali aquelas pessoas, e sai de porta em porta, ela que era uma moça rica, pedindo ajuda para que aquelas pessoas se alimentassem. E ali começou o trabalho dela. O pai ficou indignado, porque ele percebeu de cara que ela não teria uma família tradicional. Ela não ia aceitar o casamento, ela ia dedicar-se realmente aos pobres. E foi o que ela fez. Muitos anos depois, ele escreve ao amigo, o rapaz já tinha se casado com outra moça, e diz, quanto a Dulce, eu nada pude fazer. Ela traçou o próprio destino.
numa época em que você formar uma família, casar, ter filhos, era grande ambição. E se você era rica, como a família de irmã Dulce era, tinha que casar com alguém mais rico ainda. As mulheres sempre foram muito inteligentes, porque enquanto tudo acontecia dentro de casa, a mulher permaneceu dentro de casa. Antigamente se nascia em casa, se casava em casa, se morria em casa, se era velado em casa. Quando a mulher percebeu que tudo estava indo para fora, ela também foi. Porque ela percebeu que ela teria que encontrar um sentido maior para a sua família. Na época dos meus avós, uma mulher não andava sozinha na rua, de forma nenhuma. E quando minha avó tinha 20 anos, a mãe dela morreu. A família era toda protestante. E a minha avó foi até a igreja dela e ouviu do pastor, naturalmente. Ela hoje teria 103 anos, então vejam há quantos anos foi isso. E o pastor disse a ela: a sua mãe foi para o céu. Você eu não sei se vai. Se você não for, nunca mais você vai ver a sua mãe. A minha avó ficou tão indignada que disse a meu avô, ela já era casada com ele: amanhã eu vou para o espiritismo. E foi um escândalo na família, porque toda a família era protestante. Eu vou para o espiritismo porque eu já andei lendo umas coisas escondidas. Naquela época a mulher lia escondido. E lá no espiritismo diz que as pessoas que se amam nunca se separam. E ela foi. Como naquela época a mulher não andava sozinha de jeito nenhum, o meu avô ia de braço com ela entrava para assistir a palestra e ele ficava da janela, assistindo. Até o dia em que entrou para assistir sentado, e aí a família toda veio atrás. Mas o mais interessante é que ela morreu com quase 90 anos, e quando ela faleceu, os espíritos amigos contaram que, para a alegria dela, ao sair do corpo, a mãe era justamente a pessoa que a estava aguardando. A mãe cuja morte tinha sido motivo dela mudar para a doutrina espírita. Às vezes, as pessoas nos ensinam coisas na nossa família que, com o passar do tempo, nós podemos aperfeiçoar e transformar. Não significa que aquela educação foi errada, mas que ela pode ser aperfeiçoada. Hoje, quando se fala de tantos crimes terríveis, quando as pessoas não respeitam nenhum parentesco, quando o pai mata filho e vice-versa, se você for analisar os grandes crimes, os grandes assassinos, você vai perceber que faltou sempre a orientação da família. Você pesquisa o pai, pesquisa a mãe e vê que cada um é mais equilibrado que o outro, gerando aquela pessoa que, na prática, nunca viu respeito ao próximo e que, por isso, pode matar, pode roubar, pode violar a segurança do outro e assim por diante. Sim, doutrina espírita, os amigos espirituais nos dizem que nós pesquisamos detidamente nossas últimas 8 encarnações antes de programar esta, a atual, onde nós estamos. Então vejamos o cuidado que nós tivemos para trazer para junto de nós pessoas que nós vínhamos evitando há muitas existências. E quando você reencontra alguém que durante 300, 400 anos você evitou encontrar, é óbvio que os sentimentos são fortes. Quem já encontrou um dia uma grande paixão sabe disso. É fácil imaginar que já conhecemos, já nos apaixonamos por aquela pessoa em algum momento. Porque quando a reconhecemos, quando somos representados a ela, nós sentimos que aquela pessoa é fundamental na nossa vida, embora seja a primeira vez que nós a estejamos vendo. E isso existe porque, por mais que nos esqueçamos do passado, existem as lembranças inconscientes. E é óbvio que tudo que nos cerca está ali para ser transformado para melhor. Então, é natural que nós percebamos que a família é diferente, cada família é diferente uma da outra, que existem os momentos de crise, os anos de crise, que nem tudo vai dar certo nessa vida, algumas coisas vão ficar para outra, que nem todo relacionamento nos leva à suprema felicidade, porque vem do nosso passado conturbado e precisa ser solucionado. Mas, sem dúvida, vamos perguntar um dia o que nós fizemos das pessoas que nós podíamos influenciar, seja nossa família ou não. Dos nossos filhos, então, minha Nossa Senhora, vamos perguntar com toda a veemência o que fizemos daqueles que nos foram tutelados, que foram colocados em nossas mãos. Por isso, no Evangelho, Santo Agostinho diz
As crianças, vossos filhos, são almas que vêm do espaço para progredir em vossos braços. E um dia será perguntado: o que vocês fizeram desses corações? Por isso, se nós não pretendemos ser mais tolerantes e amáveis, talvez a nossa opção seja por não ter filhos. Como hoje está acontecendo com muita gente. As pessoas simplesmente optam por não terem filhos. E são discriminadas. Porque as pessoas adoram perguntar sobre a nossa vida. Quando você é solteira, perguntam: quando é que você vai casar? Quando você se casa, quando é que você vai ter filho? Quando você tem um filho, quando é que você vai ter outro? Eu tenho só uma filha de 26 anos e até hoje as pessoas perguntam: por que você só teve uma filha? Porque acham-se que o espírita tem que ter muitos filhos. Tem que dar oportunidade a muitos espíritos. Mas se a nossa paciência é só para um, nós ficamos só com um. Porque àquele nós vamos dedicar toda a nossa paciência, todo o nosso carinho. Não adianta você ter 3, 4 filhos e maltratar a todos. Ou maltratar a um ou dois em particular. Uma amiga de minha mãe teve 7 filhos, hoje tem 21 netos. E eu comentava com ela outro dia: como é que era ter 7 filhos? E ela, mineira lá de Ubá, me disse: era uma maravilha, mãe, porque de manhã eu abria a porta do quintal, eles subiam nas árvores e já tomavam café. Era uma outra vida. Não era como hoje. E hoje é complicadíssimo, porque os espíritos que retornaram de tempos para cá são espíritos complicados. Então, o que eu mais escuto é pai e mãe dizendo: ah, meu filho já acorda de mau humor. Meu filho já acorda de cara feia. Meu filho tem tudo, mas vive insatisfeito. Meu filho está depressivo. Não tem motivo nenhum, só tem 14 anos, mas está depressivo. E é impressionante a quantidade de adolescentes e pré-adolescentes que já acordam com uma expressão fisionômica de que não são felizes. Quando a informação que existe hoje, a cada minuto, para eles, para a minha geração, demorava 1 ano para chegar. Então, quanto mais facilidades, parece que há mais complicação emocional. E é óbvio, espíritos necessitados retornam para fazer a Terra um lugar melhor. Nós somos a mesma humanidade que tornou a Terra o que ela é hoje. Por isso estamos aqui novamente para consertar. Há 65 anos atrás, a Segunda Grande Guerra acabou. E os espíritos dizem que todas as separações que a guerra provocou, principalmente entre os judeus que foram separados e levados aos campos de concentração, ainda sequer começaram a ser solucionadas. Porque o karma, o resgate de quem separa uma família, de quem destrói uma família, é algo impressionante. Que às vezes 200 anos não vão solucionar. Então, se ontem nós desprezávamos a família, hoje nós não a temos. Se ontem debochávamos do amor, hoje procuramos por ele e não o encontramos. Se ontem nós impedíamos que determinados espíritos se aproximassem de nós, hoje a nossa carência afetiva parece insolúvel, porque nós estamos buscando alguém ou alguma coisa que nós nem mesmo sabemos o que é. Uma vida só não soluciona nada. Por isso é importante demais que, estudando o doutrina espírita, nós possamos nos modificar de verdade. A sogra de Pedro, contra os espíritos, era chatérrima, terrível. E sei que aqui deve haver sogras maravilhosas. Mas ela era tão terrível que um dia ela disse a Jesus: dá-nos, Senhor, um talismã, alguma coisa que usemos perto do corpo que nos traga sorte, que nos livre de tudo. E Jesus disse a ela: mas tendes um talismã. Todos nós nascemos com um. É o tempo que nós podemos usar da maneira como desejarmos. E quando nós temos o mesmo conhecimento, com certeza o que nos cobrarão será o que nós fizemos do tempo que estava à nossa disposição. Como foi que nós influenciamos ou influímos na vida das pessoas. Como foi que nós solucionamos as questões das nossas famílias. Só a religião não dá. Para isso existem os psicólogos, existem os terapeutas amigos, respeitáveis, que muitas vezes precisam nos ajudar. E não é demérito nenhum. A terapia existe no mundo para isso.
porque às vezes é preciso uma terapia familiar. E conversando com psicólogos amigos, eles me diziam que a maior dificuldade é trabalhar com crianças, porque os pais se recusam a participar do tratamento. Eles pagam psicólogo para não se aborrecer. Então, o que? Você está me chamando, mas você é o psicólogo do meu filho, você que tem que resolver a vida dele. Quando educação, carinho, respeito, a família que tem que introduzir no coração desde antes da criança renascer, para que depois o trabalho continue. Um amigo meu, dono de uma escola, certa feita chamou o pai de um aluno para dizer a ele que, embora o menino tivesse só 6 anos, tinha subido na mesa e dado uma bofetada no rosto da professora. E o pai, com o menino do lado, escutando a reclamação do dono do colégio, quando o menino, claro, inteligente, para distrair o pai, não queria que o pai prestasse atenção na queixa do professor. E toda hora falava alguma coisa, o pai imediatamente vira para o menino e diz: fica quietinho, papai está ouvindo o moço. Se você ficar quieto, quando nós sairmos daqui, entramos numa loja de brinquedo e eu te compro um Playmobil. O Playmobil até hoje acho que é um dos brinquedos mais caros que existem, porque é uma verdadeira coleção, não acaba nunca. É como a maldição da Barbie para as meninas. Elas ganham uma Barbie, depois vem o carro da Barbie, o avô da Barbie, a casa da Barbie, por aí vai. E aí começa o consumo, desde cedo. E eu me lembro que esse amigo dono da escola disse: eu tive vontade de vender o colégio naquele dia, porque eu estava dizendo uma coisa tão grave para aquele pai, e ele ia premiar o menino se o menino ficasse quieto naquele momento. E ele contava que a coisa que ele mais ouvia dos pais era: eu pago o colégio para vocês resolverem, não me incomode, não me chame. E eram coisas gravíssimas que aconteciam com crianças pequenas, já manifestando com 6, 7 anos de idade desvios de conduta graves que precisavam ser corrigidos. Hoje, nas famílias, muitas delas, percebemos os pais acovardados, com medo de estabelecer limites, de dizer ao filho: você está errado, isso não pode, daqui você não passa. Conheço uma amiga que ela há 10 anos guarda dinheiro na poupança todo mês. E eu perguntei a ela: para quê? Para alguma necessidade de futuro? Ela disse: não, é porque eu trato meus filhos como fui educada antigamente. E talvez eles precisem de psicólogo, então eu já faço uma poupança. Porque no dia que eles disserem: eu tenho que fazer uma terapia, eu já dou o dinheiro da terapia. Mas eu não vou mudar a minha atitude.